Capítulo à vista! O capítulo 989 de One Piece já tá aí pra sair, né? Já mandamos o nosso vídeo de previsões e agora é hora de responder as perguntitas que vocês mandam. E como vocês podem ver, a gente vai trabalhar esse tema do novo Shogun de Wano. Quem será? Será que essa thumb já tá dando um spoiler da minha resposta? Também vamos imaginar e investigar um pouco alguns elementos da jornada de Usopp e será que Zunisha pode chegar em um ano através de um grito desesperado de Momonosuke? Vamos responder essas perguntas e muitas outras agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no All Blue para mais One Piece! Vocês estão ligados que aqui no All Blue todo dia é praticamente uma Black Friday, né? Porque aí na descrição eu sempre tô colocando links de mangás com desconto. Aproveita que a New Pop tá cheia de promoção e sem nenhum custo adicional, comprando mangás com esse desconto todo, tu ainda ajuda o All Blue, que a Amazon dá uma comissãozinha pra gente. Então, vamos fortalecer o canal e tua coleção. Anderson Wilker. Capitão, minha pergunta é sobre o Heracles, o cara que treinou o Usopp nos 2 anos do time skip. O que ele é? Eu adorei as carinhas, né, os emojis dando aquela gaitada, aquela risada, porque parece uma pergunta estranha. É uma pergunta inusitada, mas ela é interessante. Porque o Heracles, ele parece ser quem ele é. Um cara que tá no arquipélago de Boin e treinou o Usopp ali durante o time skip e ensinou sobre as plantas. Mas eu acho que pode ter algo mais. Vocês lembram quando tinha um certo marinheiro que vivia com a máscara / capacete de cachorro? E aí quando ele tira essa máscara, é revelado que é o Garp, o avô de Luffy. Então, eu tô bem de boa em relação ao meu imaginário, em relação ao Heracles, ao Hércules, como quer que você queira chamar. Mas seria surpreendente se ele fosse um personagem muito importante de One Piece, algum pirata lendário. Não tô querendo entrar em termos de Davy Jones, tá? Mas um pirata lendário, de repente um ex-integrante dos piratas Rocks, que hoje tá aí escondido, tá em segredo. E aí quando ele tira esse capacete, ele pode reaparecer um dia, até durante a jornada dos Mugiwaras, sei lá, ele aparecer em Elbaf, um arco que muita gente acredita que vai ser um ponto de virada pro Usopp ser o bravo guerreiro do mar. Então o Heracles poderia aparecer ali, se revelando ser um dos integrantes dos Piratas Rocks ou alguma outra coisa. Mas seria interessante ele ter uma sacada que nem o Garp teve. Você não dá nada, o personagem que tá ali, beleza, treinou o Usopp, ele é importante e tal, mas quando você vê, ele é mais importante ainda. Mas assim, em relação ao que ele é, se ele é um Mink, se ele é um humano, eu acho que ele é um humano. João Mateus! Fala, Mateus! Tudo certo com a família? Acha possível que o segredo da juventude da Doutora Kureha seria que ela tenha passado pelo processo cirúrgico da juventude perene, realizada pelo antigo usuário da Ope Ope? Pergunta icônica. Querem saber o segredo da minha juventude? Feita pela primeira vez no capítulo 134 em Drum. Ela é uma personagem bastante enigmática, principalmente no ramo da ciência e medicina. No capítulo 665, em Punk Hazard, quando Chopper descobriu sobre a droga NHC-10, ele falou apenas alguns cientistas de países distintos do mundo têm permissão para usá-la. Doctorine a usava, por isso conheço. Com isso, acha que ela possa ter uma ligação com o Vegapunk também? Desculpa pela segunda pergunta, capitão. Abraços. Não se preocupa não, João. Não foi uma segunda pergunta, foi tipo um DLC, porque tu estava contextualizando mais elementos pra gente pensar esse cenário, né? Essa teoria. Cara, eu acho... É que nem o Heracles. Eu gosto muito de pensar o One Piece e eu recomendo que vocês pensem de uma maneira mais... o que é, como eu falei com o Heracles.
ele é o cara que treinou o Usopp. Doutora Kureha tem, por acaso, 139 anos, agora tem 141, né, pós-time skip, enfim. Ela é bem velha, bem acima da média, né? Tipo, quando uma pessoa morre com 100 anos, isso já é ser muito acima da média. E ela tem 140, por volta disso, né? Então, talvez seja apenas isso. É o que é. E aí a gente vai investigando, tentando encaixar umas coisas, né? Eu não recomendo muito isso. Mas já que esse cenário veio, e eu faço esse papel aqui de estar analisando as coisas, eu vou falar qual é a minha opinião. Eu não acho que ela sofreu a cirurgia perene. Eu acho que é tudo uma gag. Ao mesmo tempo, pode se encaixar sim um foreshadow do Oda nessa pergunta que ela faz. Quer saber o segredo da minha juventude? E aí revelar mais pra frente o antigo usuário da Opi Opi no Mi, porque ela é bastante velha. Tipo, o LOL comeu a Opi Opi há quantos anos? Há 15, 20 anos, né? Então, caramba, a doutora Kureha já tinha mais de 100 anos quando o LOL comeu. Então ela pode ter sofrido aí, né, a cirurgia perene nos últimos 120 anos, 100 anos. É muita doideira, velho. Então, é possível. Acho também interessante essa conexão dela com o Vegapunk por conta da droga que o Chopper sacou ali, né? Ele reconheceu a droga. Só cientistas notórios podem usar e a doutora Kureha usava. Então era por isso que o Chopper tinha conhecimento sobre essa droga. Eu ainda acho, da mesma maneira que essa parte agora da droga de Punk Hazard, a NHC-10, eu acho ela muito interessante na tua pergunta. Porque da mesma maneira que o Oda desenvolveu todo um segundo contexto para o Sanji, um segundo flashback, talvez a gente não veja um segundo flashback do Chopper, mas veja um flashback do Vegapunk, e aí sim envolvendo Caesar Clown, Judge, Doutora Kureha, talvez Hiro Luke. Seria incrível ver esse personagem de novo. São possibilidades. Eu prefiro pensar que é o que é uma gag. Mas encaixa, é possível. Então, o que eu recomendo é, não vamos ficar pensando que pode ser isso. Vamos engavetar essa ideia, né? Vamos deixar ela de stand-by para o Oda surpreender a gente. Mas essa aí do NHC-10 eu já quero ver um flashback do Vegapunk. Sumire Okamura! Ei, capitão, será que o Momonosuke, tendo uma conexão com o Zunisha, ele consegue atrair o elefante para o Wano do mesmo jeito que a Shirahoshi fez com o Rei dos Mares? É uma pergunta interessante que pode definir os rumos da Guerra de Wano em Onigashima. Olha só, primeiro, sobre geografia. Bem capaz, se o Zunisha chega aí, ele não pode escalar o Wano, mas ele tem um tamanho pra, tipo, ele não precisa escalar. Eu acho que se o Zunisha chega em um Wano, dá pra ver a cabeça dele ali, né? Ou até ele tá mais alto que o Onigashima. Então não teria um problema aí, né, da compatibilidade, do encaixe do Zunisha em um Wano, na participação da guerra. Eu acho o seguinte, sobre a Shirahoshi chamar os Reis dos Mares, eles estão sempre vagando pelo mar, que é uma extensão territorial absurda, e eles estavam ali, tipo, eles também estavam lá no Calm Belt, no começo da Grande Rota, aqueles mesmos, né? Parece que eles foram atraídos pela chegada do novo rei, mas aí eu acho que eles estavam lá na Ilha dos Homens Peixe na hora certa, também na época que o Roger chegou, porque eles estavam ali perambulando, esperando o Poseidon, né? A nova princesa sereia que vai nos comandar, a nossa rainha. Então, eles estavam perto. Zunisha não está perto, teoricamente. Então, se Zunisha está sempre vagando, Zou não tem uma localização precisa, não tem uma distância para Zou, você não sabe onde está agora, só chega através de Vivre Card, né? Você tem que ser amigo, brother, truta de um Mink para chegar lá. Então, eu não sei, eu acho que tá longe ao ponto do Momonosuke despertar um poder assim, não despertar um poder, mas ser uma vibe meio hack do rei, com... enfim, para ele chamar Zunisha. Então ele pode, de repente, clamar por Zunisha e no primeiro momento não venha, mas 3, 4 capítulos depois Zunisha apareça.
mas tem que ver o raio de atuação disso. Como o Zunisha tá perambulando por aí, capaz, se Zunisha estiver em algum lugar perto de Wano, imagina que Momonosuke comanda Zunisha, né? Então, se o Momonosuke ainda em Zou tivesse dado uma ordem para Zunisha estar perto de Wano, aí sim. Mas a gente não sabe onde Zunisha tá e os Minks que ficaram em Mokomo do Kedon, eles não têm o controle de Zunisha. Zunisha apenas vai vagando, é uma criatura milenar, pré-século perdido. Mas como houve uma conexão, como o Momonosuke chegou lá em Zou e deu uma ordem para Zunisha dar uma trombada no Jack, eu acho que Zunisha já se atraiu por Momonosuke da mesma maneira que os Reis dos Mares se atraíram por Shirahoshi. Então, Zunisha deve estar indo para perto de Momonosuke, e aí pode rolar essa conexão e a chegada de Zunisha na guerra. Matheus Rodrigues Feitosa? Quanto, Matheus? Olha só, você acha que o Oda quebraria o patriarcado em um ano? Hoje a Hiyori é mais velha que o Momo e deve ter muito mais conhecimento sobre o povo e sua política. O mais certo seria ela ser a próxima Shogun. O que você acha, capitão? Matheus Scarlett, seu querido, é figurinha conhecida aqui no canal. Muito obrigado por estar sempre comigo. Cara, eu acharia bastante pertinente ser a Hiyori. O Momonosuke continua sendo uma criança e o Kinemon, apesar de ser um dos primeiros vassalos de Oden ao lado do Denjiro, ele ainda assim não é da linhagem dos Kozuki. Isso é besteira, né, para o nível de amizade, o nível de conexão que o Oden tem com os seus vassalos, né? Então poderia ser muito bem o Kinemon, mas se passa de geração em geração, por que não a Hiyori? Seria muito interessante essa quebra de patriarcado, sempre ser um homem, o Sukiyaki, o Oden, o Momonosuke. No último vídeo de One Piece, né, o vídeo de previsões, que chegou ontem aqui no All Blue, teve uma teoria em que a Shinobu, beleza que ela não pode envelhecer organismos vivos, mas ela poderia envelhecer o Momonosuke mentalmente para ele ter a maturidade de ser o Shogun. Eu quero muito ver ele amadurecendo pelas experiências que ele tem, então eu descarto essa teoria. Então seria muito pertinente ele, como criança, ele tá em plena ascensão e evolução, mas ainda não é a hora dele. Então seria a Hiyori, a Shogun de Wano. Nossa, eu acharia isso incrível. Seria uma baita lição do Oda, colocando aí uma mulher para governar um país. E a Hiyori tem uma história muito sofrida, velho. Porque ela passou 20 anos sofrendo. Pro Momonosuke foram meses. Não tô querendo mensurar a dor. Os dois perderam seus pais e tal. Mas a Hiyori teve que ir para uma vida de prostituição. É porque o One Piece trabalha as coisas de uma maneira muito leve, né? Tem a síndrome de Estocolmo velada entre a Viola e o Doflamingo, por exemplo. Mas no mundo real, sei lá, era pra Hiyori ter engravidado do Orochi. Vocês imaginam isso? Engravidado de Queen, né? Que ele fica com o Murasaki-tan. É doideira, velho. Então, ela se entregou a uma vida muito infeliz. Claro, tava ali com o apoio do Denjiro. Depois do Kawamatsu, teve o Denjiro. Ela tava entre os Bainhas Vermelhas. Mas eu acho que ela merece muito. Já quero ver. Gustavo Leite! Oi, Capita, tudo bem? Você acha que o Enel poderia voltar em Elbaf, já que ele se considera um deus? Os gigantes poderiam o reconhecer como Thor e começariam a admirá-lo. Também acha que se os Mugiwara fossem para Elbaf, o Usopp poderia ganhar o Mjolnir? Assim, o martelo de 100 toneladas se tornaria verdade. Um abraço, Capita, gosto muito do seu trabalho. Seria um momento bem pertinente para o Enel voltar. Eu acredito que tem um personagem chamado Thor. O príncipe dos gigantes se chama Loki. Então, conhecendo, né? Tipo, muita gente conhece Thor e Loki por conta do MCU, por conta da Marvel. E seria interessante Loki estar no poder por conta de uma trapaça e Thor ser um gigante injustiçado. Mas eu acho que o Enel pode chegar aí e ter alguma relação com o Mjolnir. O Enel pode trazer as informações das ruínas da Lua, pode trazer os autômatos. Vamos ver como é que o Oda encaixa isso aí nesse arco, né? Um arco que eu acredito que terá o tamanho de Zou, uns 20 capítulos, 30 no máximo. E seria legal ver um papel bem relevante para o Usopp
Tipo, o ponto de virada, quando ele vai virar o bravo guerreiro do mar. E isso tem a ver com um certo artefato chamado Mjolnir, que só pode ser empunhado por alguém que tenha bravura. Mas aí, né, tipo, o Sop seria o único a erguer esse martelo? Porque, por exemplo, como é que um Ruffy, como é que um Zoro não conseguiria erguer o Mjolnir? Então tem que ser um artefato que se conecte com o Sop. Eu acho que tem muito a ver com transformação, sabe? Tipo, um menino covarde que virou o homem corajoso. Um Sop medrosão que se escondia atrás de um Sogeking e que finalmente virou um bravo guerreiro do mar. É como a gente vê quando a gente lê Vagabond. Tem um momento que ele enfrenta o irmão mais novo de uma família. E ele perde. E ele diz que vai voltar naquele dojo para ter a revanche. E aí o irmão mais velho diz pro mais novo: pô, você é um tolo de ter aceitado esse desafio. Porque o que é que tu tem para evoluir e o que é que o Musashi tem para evoluir? O irmão mais novo estava quase no ápice e o Musashi tinha muito a evoluir. Então, tipo, a revanche seria muito mais equilibrada. Então, o Ruffy, o Zoro, outros personagens como o Jinbe, eles já estão lá em cima. Talvez o Mjolnir não se atraísse por um personagem que já está no topo, mas o Mjolnir possa se atrair por uma transformação. Então, é tipo você provar para o Mjolnir que você mudou drasticamente e agora é corajoso. Não sei, tô viajando aqui, tô mandando minhas ideias, mas eu quero muito ver todos esses elementos aí no arco de Elbaf. Álvaro Oliveira vem lá do QG e manda a sua. Fala, capitão, tudo show? Visto que as peças do Frank Shogun podem estar convergindo para um mesmo ponto e o iminente confronto contra a Big Mom, poderia o Frank ter adaptado o Shogun para ser usado como armadura pelo Monster Point do Chopper? Eu fiquei pensando, Álvaro, numa vibe meio Homem de Ferro, já que a gente estava falando do MCU anteriormente, né? Mas, assim, não a nanotecnologia que a gente vê em Guerra Infinita, Ultimato, mas uma vibe meio os primeiros filmes, Homem de Ferro 1, né? Que tem aquela lataria meio Cavaleiro do Zodíaco-like se encaixando no corpo. Será? Pô, o Frank é um cara que em segundos constrói uma ponte incrível, linda, lá em Thriller Bark. É uma gag, é uma piada, mas mostra a capacidade dele também. Então, com esses anos aí de viagem, com essas semanas, né, de uma ilha para outra, por que não ele ter moldado o Frank Shogun? Eu não acredito muito nessa hipótese, mas é possível. Eu acho que o Oda vai montar lá o Frank Shogun original, fazer com que ele dê uns golpes lá, que nem o Frank Shogun deu na Baby Five, que mandou ela voando lá junto com o Búfalo também, Punk Hazard. É bruto. Mas seria interessante, Chopper Monster Point com a armadura, velho. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e considere me ajudar para que o All Blue possa continuar fazendo vídeos como esse, sempre firme e forte. Agora eu quero saber o que é que tu tem a dizer sobre o novo Shogun de Wano, sobre uma possível chegada de Zunisha na guerra, sobre a trajetória do Sop. Será que esses elementos vão acontecer? O Sop vai erguer um possível Mjolnir? E a doutora Kureha, ela fará parte de um possível flashback do Vegapunk ao lado de Judge Caesar Clown. Ela conheceu o maior cientista do mundo, por isso que ela tem o conhecimento daquela droga de Punk Hazard, a NHC-10, e ela sofreu cirurgia perene. Responde tudo isso aí e tudo mais que a gente falou nos comentários e até mais.